Sejam bem-vindos a mais um PGM Presença de Deus, um pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajobi. Importante poder compartilhar a palavra com os irmãos. Eu não sei a vocês, mas a mim tem colocado as bases da minha vida para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento profissional, para o meu crescimento interpessoal. Os parâmetros estão aqui na palavra de Deus. Amém? É essa que nós vamos compartilhar nessa manhã. Um texto que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, só 3 versículos, do versículo 35 ao versículo 38, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Rogue ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Você é ceifeiro, irmão? Seja um trabalhador da seara. Para isso você foi chamado. Para isso você foi levantado. Para isso você foi vocacionado. Para isso você foi eleito. Para isso você foi enviado. Para ser um ceifeiro, amém? Você que já se tornou filho de Deus. Você que recebeu Jesus Cristo como teu único Senhor. Saiba que o teu chamado é para ser ceifeiro. É para ser um trabalhador da seara. E aqui está dizendo que Jesus ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, para levar o evangelho do reino de Deus. Não é o evangelho só de Jesus, não é o evangelho de Mateus somente, não é o evangelho adulterado, não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho da conveniência política, não é um evangelho frajuto. Jesus ia para levar o evangelho do reino. O evangelho do reino não se limita a palavras, não se limita a exortações, não se limita a reprimendas. O evangelho do reino é um evangelho de amor. É o evangelho da reconciliação. Importante dizer isso, porque nós ouvimos a pregação de muitos evangelhos hoje em dia, muitos evangelhos variados. Mas saiba que o evangelho do reino é o evangelho da reconciliação, amém? Não é só o evangelho da condenação. Não é só o evangelho apocalíptico, que Jesus está à porta e bate, sim, mas existe os ai, o primeiro ai, o segundo ai. Na época de Jesus, as pessoas estavam parando de trabalhar, parando de fazer o que elas costumavam fazer para esperar o retorno de Jesus. E Jesus não retornou. Porque o evangelho começou o processo de transformação até que todo joelho se dobre diante do Filho, até que todo joelho se dobre de fato, não só em ritual, não só em liturgia, mas de fato ele não vai voltar, amém? Depende do nosso trabalho como ceifeiro. E o ceifeiro leva um evangelho verdadeiro. É o veículo de um evangelho verdadeiro. Você tem sido o veículo de um evangelho
verdadeiro. Deus escolheu veículos como nós, pessoas, veículos frágeis, um veículo precário. Por que Deus escolheu você e eu? Nós somos tão precários, tão frágeis, tão pecadores. Por que Deus escolheu? É porque a glória seja toda dele. A glória não pode ir para um homem. A glória não pode ir para um púlpito. A glória não pode ir para uma bandeira. A glória não pode ir para um orador. A glória não pode ir para um santarrão. A glória é toda dele. Amém. Por isso que ele escolheu a gente. Escolheu os veículos precários. Mas só pode ser veículo aquele que se tornou filho. Entenda isso. Você quer ser um veículo da glória de Deus? Você quer ser o veículo do evangelho de transformação poderoso, que traz cura para dentro, para fora, que traz restauração de dentro e para fora, um evangelho que produz milagres? Sim, você quer ser, então você tem que se tornar filho. Não pode ser um agregado. Nós temos uma igreja hoje de milhares de simpatizantes do evangelho do reino. Nós temos uma igreja hoje de milhares de agregados. O agregado não pode ser veículo. Só pode ser veículo o filho. Porque o filho sabe que é frágil. O filho sabe que é precário. E o filho dá toda a glória a ele. Amém? Então o evangelho poderoso, sobretudo, é um evangelho de reconciliação. Não é um evangelho que eis que te digo. Não é um evangelho que, raça de víboras. Não é somente isso, irmão. A gente prega o evangelho conforme a conveniência do nosso credo, conforme a conveniência da nossa religião, conforme a conveniência da nossa denominação. Mas o evangelho é o evangelho do reino. É o evangelho de salvação. É o evangelho de reconciliação. E só quem foi salvo, só quem se tornou filho em Cristo Jesus pode ser o veículo. Os agregados não podem. Infelizmente não podem. Os simpatizantes não podem. Amém? Então esse veículo precário chamado pessoa humana, esse veículo precário que é a pessoa humana feita filha de Deus em Cristo Jesus, é esse veículo que Deus usa hoje para divulgar, para difundir o evangelho. E nós temos as redes, amém? Nós temos as redes sociais hoje, um instrumento poderoso. Use as redes sociais, é um instrumento poderoso, amém? Que Deus se torne onipresente na onipresença da igreja nas redes sociais. Nós temos hoje, o que comove o coração de Deus é saber que existem milhares de ovelhas desgarradas e agarradas a vãs ilusões. Muita gente encampando filosofia, muita gente encampando política, muita gente buscando nos discursos de conhecimentos humanos alguma resposta. Não vão encontrar. A resposta está aqui, a resposta está aqui, a resposta é de Cristo Jesus crucificado e ressurreto. O evangelho do reino é um evangelho de respostas poderosas, amém? De respostas verdadeiras. Não é só um discurso de conhecimento, não é só teologia vaga e vã. O evangelho é poderoso, é uma poderosa resposta para o mundo que sofre. É uma poderosa resposta para o homem sofredor. Amém? Seja o veículo desse evangelho verdadeiro. Amém? Não seja apenas um agregado, não seja apenas um simpatizante. Porque quando Jesus retornar, os simpatizantes não vão subir. Quando Jesus retornar, os meros agregados não vão subir, gente. Hoje é moda ser evangélico, é moda estar na mídia, dizendo eu sou evangélico, usar o rótulo gospel, tão bonito esse rótulo, todo mundo quer usar esse rótulo. Só os filhos subirão, amém?
Isso é sério, irmão. Se você está há 300 anos na igreja e não experimentou transformação na tua vida, você tem um grande risco de ser apenas um agregado, amém? Um grande risco de ser apenas um simpatizante. Mas é os filhos que são usados como veículo poderoso, para o poderoso evangelho do reino, tá? Só para a gente terminar, a seara é grande. Como diz aqui, Jesus fala que a seara é grande, mas tem poucos trabalhadores. A gente tem muito chefe para pouco operários. Nós temos muitos gerentes de produção para uma produção pífia. Amém? Por isso que Jesus está rogando e dizendo para a gente orar ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Jesus, manda trabalhadores, Jesus. Nós estamos cansados de muita gente mandando e pouca gente obedecendo na igreja. Jesus, muda essa situação, Pai querido, em nome de Jesus. Vai visitar cada pessoa que está ouvindo, Pai, esse vídeo, Deus, que ela se torne um trabalhador da tua seara, amém? Que ela se torne um lavrador, uma pessoa simples, mas que entendeu a simplicidade do teu evangelho e empresta a sua vida, empresta o seu corpo, empresta a sua alma, empresta o teu espírito, para ser veículo poderoso do poderoso evangelho do reino, que leva a salvação, que leva milagres, que leva a cura, que não leva somente condenação, que não leva somente preconceito, que não leva somente separação, que não leva somente esse monte de coisa que se misturou com o teu evangelho, se dizendo teu evangelho, mas é um evangelho adulterado. Pai, que nós sejamos veículo do verdadeiro evangelho do reino, que é o evangelho da reconciliação. Amém? Pai, manifesta a tua glória hoje na nossa vida. Que fique com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te faça um trabalhador, um operário. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Amém? Fique com Deus. Deus te abençoe.